eu passo a palavra. Um bom estudo para todos nós. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que os nossos pensamentos estejam pacificados, harmonizados com Cristo. É com muita alegria que nós retornamos a esta casa. Não é a primeira vez em que nós estamos aqui, mas já faz quase 20 anos em que nós estivemos aqui pela primeira vez. Não que eu seja assim tão idosa, quando eu comecei cedo mesmo, tá bom? Então, nós recebemos uma incumbência do nosso irmão, aceitamos com todo carinho o convite para esse nosso encontro fraterno, como definiu o Chico Xavier, né? As nossas reuniões devem ser esses encontros de almas convergindo pensamentos em Jesus. Para sensibilizar os nossos corações para o estudo da noite, nós faremos uma pequena leitura do livro Consciência e Mediunidade. Esta obra foi escrita pela equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, do Centro Espírita Caminho da Redenção, de Salvador, e é uma obra dirigida aos médiuns mais particularmente. A obra é dividida em 4 partes, a primeira dela trata da oração. Então escreveram os companheiros para as nossas reflexões. Uns dizem, a oração é para os instantes de bem-estar, quando a vida corre feliz. E porque se sentem felizes, não tem tempo para a oração. Outros afirmam, a oração é para os momentos difíceis, a hora crítica da provação e do sofrimento. E porque estão sofrendo, exclamam, como orar num desespero desses? Alguns exclamam, Deus, Jesus, estão muito longe, parecem tão abstratos ou deslocados da realidade existencial. Não sabem que a oração que não fazem lhes retira a inspiração que vem. O meu problema é a falta de fé, por isso não oro. Orasse mais, honestamente desejando crer, e a fé bafejaria o seu coração em crescimento incessante. Não tenho tempo. Ando tão cansado que não me sobram reservas físicas nem emocionais para a oração. E porque não ora esse homem, esvaem-se-lhe as forças, vencido pelo estresse que lhe consome por dentro e por fora. Esses são os problemas dos que se recusam. Deus não entra nas suas como na vida de ninguém sem ser desejado. Mas há a prece que ficou só no desejo. O problema chegou primeiro e não encontrou a pessoa preparada para resolvê-lo. Como existe a prece que chegou atrasada. Nesse caso, a ajuda de Deus, que poderia evitar o incêndio, é canalizada para sua extinção. Embora o socorro, há sempre prejuízos a contabilizar. Não se pergunte jamais por que consentiu Deus que as coisas assim lhe acontecessem. Falta-lhe agora a compreensão de que o acontecido é o melhor, ou lhe faltou antes o combustível da prece de que Deus se utilizaria para mudar o rumo das coisas. Esses são problemas dos que não sabem orar, investem pouco e desejam ganhos além da medida. A mensagem é longa, uma obra destinada aos médiuns naturalmente tem o maior aprofundamento do tema, do conteúdo da oração. No entanto, com essas reflexões preliminares, nós vamos entrando no nosso tema de estudo, que é um tema tão habitual. A prece faz parte da nossa rotina na casa espírita e para os espíritas, assim esperamos, faz parte das nossas vidas com tanta regularidade que em geral esse tema nem nos desperta muito interesse. Nós gostamos de novidades, então adoramos os estudos, as palestras que falam de questões do momento, da transição do planeta, das dificuldades que enfrentamos. A cada início de ano vemos as expiações coletivas
E a prece parece um assunto já sabido. Parece que nós não temos mais a falar, nem sobre a refletir, porque ela vai se constituindo num automatismo. Então esse é o primeiro ponto que precisa ficar para a nossa reflexão. Então, como nós sempre temos pessoas chegando às casas espíritas, nós primeiro vamos pensar o que é a prece para a doutrina dos espíritos. Kardec destinou um capítulo para estudar as nossas relações com Deus através da lei de adoração, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2. Kardec faz algumas perguntas especificamente sobre a prece. Os espíritos responderam ao codificador, na questão 659, que orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E na pergunta 649, os espíritos disseram que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Quando a nossa irmã começou aqui a prece, ela nos chamou a essa elevação de pensamento. Vamos elevar os nossos pensamentos. O que é elevar? É conduzir alguma coisa de um nível a outro nível superior. Então, quando nós oramos, nós, em tese, elevamos os nossos pensamentos, projetamos os nossos pensamentos para um padrão que não é o nosso padrão habitual de pensamentos, porque os nossos pensamentos, em geral, são cotidianos, corriqueiros, relacionados à nossa vida material. A nossa irmã nos chamou aqui falando da necessidade de desligarmos o celular. O momento que nós deixamos o mundo para fora da casa espírita, para nesse momento estreitarmos os vínculos com Jesus. Então a prece é esse momento de intimidade entre a criatura e o Criador. Acontece que pelas características hoje da nossa vida, nem sempre nós temos conseguido vivenciar a prece nesse clima íntimo de recolhimento, de elevação espiritual. Há um mecanismo da prece que é muito bem explicado na doutrina espírita, especialmente nas obras de André Luiz, que falam dos recursos que nós mobilizamos e o que acontece conosco quando nós oramos. No livro Mecanismos da Mediunidade, quando ele estuda a nossa mente, o pensamento humano, os nossos pensamentos habituais, de que é feito o nosso pensamento, falando da matéria mental, ele diz que tudo que vibra, tudo que se agita produz onda. Nossos pensamentos produzem ondas. Ele faz uma comparação com a energia eletromagnética, dizendo que nós não podemos fazer uma assimilação absoluta, mas é uma boa medida de comparação, e afirma que quando nós estamos nos nossos pensamentos cotidianos, quando eu sair daqui, vou voltar para casa, tenho que tirar a carne, vou descongelar, porque amanhã é feriado, então vai gente almoçar lá em casa, nós estamos no terreno da horizontalidade. Estamos preocupados com o que aqui vamos assistir quando chegarmos hoje em casa com a programação. Será que eu chego até no finalzinho da novela? Queria tanto ver aquela cena. São os pensamentos comuns, horizontais. Ele diz que essa faixa de pensamentos produz ondas longas ou de simples sustentação da individualidade, como ele chama. Essas ondas mantêm apenas a nossa integridade como espíritos, nos torna inteiros como espíritos. Mas ele diz também que, em alguns momentos, nós vivemos estados diferentes de atenção, de concentração, de reflexão. Nesses momentos, como no momento da prece, nós alteramos o padrão das nossas ondas mentais, produzindo ondas médias, que ele também chama de aquisição de experiências. E há alguns estados, ele diz esses mais incomuns, em que as nossas súplicas, os nossos pensamentos são dirigidos a Deus de uma outra forma. Ele diz que há estados especiais, menos comuns, em que nós produzimos ondas curtas, de alto poder transformador. Ele fala das dores indizíveis, nós achamos essa expressão tão
marcante o que é uma dor indizível, não é? Podemos avaliar a extensão do sofrimento de quem está sofrendo uma dor indizível, aquilo que nós não conseguimos sequer enunciar, especificar, verbalizar. Então, quando nós oramos, nós estamos nesse movimento de tirar o nosso pensamento dessa faixa comum, colocando esses nossos pensamentos num outro patamar, num outro nível, que nos permite estabelecer uma comunhão mental com espíritos que já vibram nessa faixa de uma forma mais permanente. Porque nós, comuns, encarnados, ainda muito vinculados à existência material, temos momentos de elevação, mas há espíritos elevados que já vivem esse estado mental de uma forma permanente. Então, nesses picos, podemos dizer assim, de elevação, nós sintonizamos com esses companheiros superiores a nós, mais elevados, que nos inspiram, que nos assistem, que nos socorrem. É isso que acontece conosco quando nós oramos. Qualquer prece eleva o nosso pensamento. Estudando com os espíritos, ainda no capítulo da lei de adoração, nós vamos ver que tudo isso está relacionado ao nosso sentimento. O sentimento é a fonte da oração. Então, muitas vezes, nós estamos até falando uma prece decorada. Nós espíritas achamos que não temos fórmula. Mas tudo que tem expressão na vida material é revestido de materialidade. E nós também nos acostumamos a um certo padrão, porque nós podemos reconhecer a prece de um espírita, que é diferente da prece de um católico, que é diferente da prece de um evangélico. Dependendo de quem ora, nós podemos intuir de que lugar religioso aquela pessoa está falando. Então nós também temos um certo padrão, nos dirigimos aos bons espíritos, falamos na elevação do pensamento, porque entendemos o conceito. Muitas vezes, no entanto, não há uma correspondência emocional naquela nossa oração. É a oração mecânica, no final do dia. Às vezes estamos tão cansados. Eu tinha uma tia que dizia assim, ela já está no mundo dos espíritos, ela dizia assim, tem dias que eu estou tão cansada que eu falo assim, Jesus, sabe a de ontem? Repete hoje, não é? Então nós vamos mecanicamente enunciando palavras, mas nem sempre essas palavras têm um conteúdo emocional. E nos dirigimos a Deus assim, numa recitação mental, num formato que não é exatamente uma prece decorada, mas é um modelo que nós temos também aqui para ser acionado, e os pensamentos estão correndo paralelamente à nossa prece, ligados aos assuntos que nós temos na nossa vida comum. Então, precisamos lembrar sempre que a fonte do pensamento é o nosso sentimento. É do sentimento que parte essa vibração para o alto. Na pergunta 658, na resposta a essa pergunta, nós encontraremos a afirmação dos Espíritos. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Então, a nossa prece é uma prece sentida, é uma prece autêntica do ponto de vista do nosso mundo emocional, ou está sendo uma prece mecânica recitada quando eu acordo, abro a página, leio a página, nem reflito sobre ela e parto para a minha vida cotidiana, voltando aos meus padrões habituais do pensamento, não é? Então, com esses conceitos preliminares, nós vamos então ao texto do Evangelho, no capítulo 27, destinado a este estudo, ao estudo da nossa relação com Deus por meio da oração. Kardec não poderia buscar fonte mais segura. Buscou em Jesus as orientações para a prece. E nos itens do estudo da noite, de 1 a 8, ele trata das qualidades da prece e da sua eficácia. Ele começa citando um trecho do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8. Nós, em geral, gostamos de fazer a leitura do texto integralmente, porque quando lemos o Evangelho, pelas características da sua linguagem, pelas marcas do tempo que ficaram registradas neste texto, é como se nós entrássemos naquela ambiência de Jesus, naquele tempo e espaço de Jesus. Então, são palavras de Jesus segundo Mateus. Quando orardes,
Não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que seja pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes de lhe peçais. Antes que lhe peçais, melhor dizendo. Então aqui nós já temos algumas qualidades dadas por Jesus, não é? A primeira orientação, essa entrada no quarto, essa ida para o lugar secreto, é a atitude do recolhimento. Por que ele diz que aqueles que oram na praça com o desejo de serem vistos já receberam a sua recompensa? Porque o que eles desejavam com esse gestual? Aparecer. Não apareceram? Está tudo resolvido, tudo certo. O objetivo foi cumprido. Então, quando Jesus fala desse canto do quarto, ele nos chama a uma atitude de interiorização. É um momento de recolhimento. Acontece que hoje em dia até no quarto está difícil de ficar recolhido, porque nós trazemos a TV para o quarto, não é? Com toda a sua programação que nos chama. Hoje, os momentos de recolhimento estão ficando cada vez mais escassos, porque nós temos à nossa disposição cada vez mais recursos que nos chamam para o mundo. Então, estamos em casa, mas precisamos entrar no Facebook. Em vez de orar, nós temos que ver as fotos do casamento de alguém, o batizado da fulaninha, dar o recadinho, não é? Então, se a gente deixa acumular, nunca mais a gente vai dar conta dos e-mails, porque para escrever carta, antigamente dava trabalho, a gente tinha preguiça, mas agora tão rapidinho, né? É só enviar, tecla e envia. Tecla abreviando, é rapidinho. Então, mesmo quando a gente está no ambiente do lar, da nossa casa, no nosso ambiente mais íntimo, nós estamos efetivamente em recolhimento. Nós continuamos sendo chamados pelo mundo. A programação da TV, antigamente, não nos agradava, então a gente desligava e abria um livro. Mas hoje a gente compra um canal, assina um canal de TV a cabo. Então são tantos canais, nós haveremos de achar uma programação para aquela noite, não é? A vida nos chama o tempo todo para fora, para o mundo das aparências, para projetarmos aquilo que as pessoas esperam ver e ter em nós. Jesus está falando de uma atitude de intimidade, entrar no quarto e recolher-se para ir ao fundo da alma, ouvindo as nossas reais necessidades para dirigi-las a Deus. E ele diz aqui que nós não precisamos falar muito, né? A gente ainda fica assim, esqueci do fulano, eu também queria incluir na prece, Jesus lembra também, não é? Parece que nós precisamos ter a certeza de que nós não esqueceremos de nenhum detalhe. Como se Deus fosse um pai displicente, negligente ou muito ocupado. É difícil crer que Ele está em toda parte e que Ele cuida de cada um de nós individualmente. Porque nós aprendemos desde muito cedo a idealizar uma imagem de um Deus pessoal. Então é muito difícil a ideia que a doutrina espírita nos apresenta de um Deus imaterial, não é? Então, a imagem que eu tinha de Deus quando eu era pequena era de uma massa assim, disforme, cheia de olhos. Porque quando a minha mãe queria que eu me comportasse bem, e eu não estaria mais ali ao alcance visual dela, eu dizia assim, olha, cuidado, Deus está vendo, hein? Deus vê tudo. Então eu ficava pensando, como Ele pode ver tudo que todo mundo faz? Tem que ter pelo menos um olho para cada um. Essa era a minha conta de criança. Então eu imaginava Deus como uma massa de olhos, tomando conta cada olho da vida de cada pessoa. Porque no meu pensamento infantil eu precisava dar uma forma material a esse Deus.
Então nós precisamos ter a convicção de que Deus cuida de nós o tempo todo. Incessantemente nós vamos ver como Ele consegue, se Ele não tem um olho para cada pessoa, né? Como é que essa ação divina vai se fazendo presente nas nossas vidas. E essa afirmativa aqui de Jesus pode nos dar uma falsa ideia, que Kardec vai comentar também um pouco adiante, de que então nós não precisamos orar. Se Deus sabe todas as nossas necessidades, para que a gente vai falar com Ele, vai pedir alguma coisa a Ele? Ele já sabe. Porque, mais uma vez, nós pensamos como se Ele fosse um pai negligente. Então nós precisamos lembrar, Jesus, igual os filhos vão fazendo, né? Estou precisando de um tênis novo. Acabou o queijo na geladeira. Então, os filhos vão sinalizando aquilo que está faltando e nós temos que correr atrás aí para compensar, para tentar de alguma maneira atender as demandas, as necessidades dos filhos. Ora, nós precisamos entender que Deus está sempre conosco, nós é que nem sempre estamos com Ele. E a prece não é para Ele, é para nós. No sentido de que, no momento que nós elevamos o pensamento, nós estamos mais sensíveis à presença divina. Nós nem precisamos estar fazendo uma oração do ponto de vista convencional. Quando nós fazemos um passeio e vemos uma flor e paramos diante daquela flor, e naquele momento nós reconhecemos a grandeza de Deus, nos mínimos detalhes, naquela flor que foi construída pela natureza de uma forma primorosa, às vezes na asa de um inseto, nós observamos ali o trabalho divino, e naquele momento de contemplação, nós nos colocamos emocionalmente em sintonia com Deus. Então nós ficamos sensíveis à sua presença, a flor está ali. A natureza é a manifestação divina para o homem, é a forma como ele se faz materialmente presente entre os homens. Então, quando nós reparamos a natureza, nós identificamos, mas ela está ali. Assim também é Deus. Então, nos momentos em que nós oramos, aqueles amigos que são responsáveis pela nossa encarnação, que investiram as suas energias e as suas convicções de que nós viríamos ao mundo e que nós cumpriríamos aqueles compromissos que assumimos quando desencarnados, eles aproveitam esses momentos da oração. Então, quando nós conseguimos sair da situação difícil, porque há momentos em que isso acontece, nós estamos tão desorganizados por dentro que sequer conseguimos orar diante de uma notícia muito difícil, porque o pensamento fica em desalinho, a emoção está em desalinho, então o pensamento se desconecta também. Então, nesses momentos, se não é possível verbalizar uma prece própria, que nós façamos uma oração lida, mas que haja ali uma intenção de encontrar a sintonia. E nós vamos nos sentindo, aos poucos, invadidos por essa onda de maior serenidade, de paz. Às vezes sentimos até fisicamente um calorzinho. Nós vamos, assim, percebendo essa presença divina. Portanto, a prece não é alguma coisa para lembrar a Jesus ou a Deus ou ao nosso anjo guardião de que nós estamos ali. É para que nós possamos entrar em sintonia com esses espíritos e receber deles as intuições, as orientações para a nossa existência. Kardec também tira do Evangelho de Marcos os versículos 25 e 26 do capítulo 11, em que nós podemos ler também: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Então, a rigor, toda vez que nós fôssemos elevar o pensamento a Deus, nós deveríamos entrar lá no mundo da emoção e perguntar: estou aborrecido com alguém? Estou com raiva de alguém? Estou com algum desafeto? Então primeiro vou resolvo aquilo e depois eu volto para orar.
É possível que a gente achasse que não tem condição de orar nunca, não é? Porque nós sempre temos um problema com alguém, nós somos criaturas difíceis no trato. Então o outro nos incomoda. Sempre alguém faz alguma coisa que nos aborrece. Ora, essa passagem pode nos dar a ideia de um Deus pessoal e vingativo, não é? Se você não perdoar, não perdoa. Quem é esse que está pedindo ao fulano? Ele tem inimigos, ele não perdoou, então nem adianta que eu também não perdoo. Né? Então vamos entender, mais uma vez com a doutrina espírita, o que é exatamente o perdão, o que são os nossos pecados e por que Deus só pode perdoar os nossos pecados, colocando a expressão entre aspas, quando nós perdoamos os nossos irmãos. Nós temos aprendido com os Espíritos que o estado de pecado é um estado de afastamento da lei divina, da lei do amor. Nós não usamos muito essa expressão no movimento espírita porque ela tem um forte peso na tradição religiosa, um peso milenar com a Igreja Católica, de uma criatura pequena, pecadora, e que, portanto, precisa se penitenciar e precisa pagar. Então, nós não temos o hábito de usar a palavra pecado no meio espírita, mas podemos entendê-la nesse contexto do afastamento da lei divina, que é o afastamento da lei do amor. Então, quando nós estamos aborrecidos com alguém, nós nos afastamos dessa lei do amor. E esse sentimento que está em nós nos faz mal. É por isso que nós não podemos ser perdoados. Porque o que seria o perdão para nós? A isenção dos efeitos daquele sentimento. Quando nós somos agredidos por alguém, e quanto mais próximo é esse alguém, mais dói a ofensa, não é? Quando é alguém de quem a gente não gosta muito e diz alguma coisa sobre nós caluniosa, por exemplo, quem falou? Fulano, fulano assim mesmo, não é? Agora, quando a calúnia vem de uma pessoa muito próxima, muito amada, aquilo dói no fundo da alma. Poxa, como é que fulano pensa isso de mim? Como é que essa pessoa, minha amiga, meu familiar, está na minha casa, acha que eu seria capaz de fazer isso? Isso dói. E nós podemos sentir essa energia doentia que vem do outro quase que fisicamente. Isso nos produz mal-estar. Agora, nós precisamos lembrar que aquela energia, antes de chegar a nós, estava na criatura. Então faz mal a ela. Ela pode nos fazer mal ou não, dependendo da adesão, aderência que nós façamos a essa energia doentia. Do mesmo modo que nós podemos dizer, quem falou, falando esse mesmo, deixa isso para lá, nós podemos, nossa, como alguém pode dizer isso de mim? Porque nós nos achamos criaturas muito especiais, não é? Muito importantes. Nós achamos que ninguém tem o direito de falar o que quer que seja de nós. Né? Então ficamos muito ofendidos. Nos esquecemos de que Jesus, ele sim não merecia nenhuma das calúnias, nenhuma das injúrias. Nós que estamos aqui, nesse planeta, em geral, temos muitas coisas a ajustar e aquilo que nós ouvimos nos é devido. Mas nós não sentimos assim, então entramos no lugar da ofensa. No momento em que nós nos sentimos ofendidos, magoados, ressentidos, aquilo passa a funcionar como um peso em nós. Nós temos hoje, na literatura espírita, muitos livros falando dos efeitos negativos para a nossa saúde física e mental, do acúmulo de mágoas, de ressentimentos, de raivas ao longo da nossa existência. E esse assunto não está sendo apresentado só pelo mundo espiritual, está sendo estudado também na academia, não é? Outro dia tinha uma manchete no jornal que inclusive foi comentada na Rádio Rio de Janeiro, no programa Debate Maria, não é? Bons sentimentos fazem bem à saúde. A ciência hoje está estudando as pessoas em geral que têm bons sentimentos, que são solidárias, que são generosas, têm um estado de saúde melhor. São capazes de superar melhor as patologias. Então a academia avança lá e os espíritos informam aquilo que para eles já é sabido. Então o perdão, nesse sentido de que quando nós oramos a Deus, nós estamos querendo o que há de melhor para nós. Mas se aquilo que nós fazemos, sentimos na nossa vida comum, nos faz
faz mal, nós não poderíamos ficar isentos magicamente desse efeito, ou desses efeitos. Agora, o perdão é difícil de fazer, então a prece é um recurso para isso também. Jesus me ensina a perdoar, me ajuda a perdoar. Eu ainda não consegui, mas nós vamos orando pelo companheiro. Às vezes nós temos medo da rejeição, é tão difícil pelo orgulho pedir desculpas, reconhecer que naquela questão nós estávamos errados. Isso é muito difícil para nós. Então nós ficamos nesse estado de angústia interna. Por isso é que nós seremos perdoados na medida em que perdoarmos. Na medida em que a nossa convivência for mais amorosa, mais fraterna, mais tolerante com o próximo, nós também ficaremos livres dos efeitos negativos dos maus sentimentos em nós. Assim funciona a lei divina, não é? É claro que nós estamos buscando esse estado de qualificação íntima. Kardec já nos trouxe um grande alívio quando estuda conosco aqui no Evangelho o amor aos inimigos, que não é o mesmo amor que nós temos naturalmente pelas nossas afeições. Isso contraria uma lei universal, que é a lei das afinidades, né? É da lei que nós tenhamos maior satisfação, gratificação emocional junto àqueles que partilham conosco as afeições, os interesses. Isso é comum. O que é amar o inimigo, então, nesse contexto? É não desejar o mal. Então, o espírita, às vezes, ele não se vinga, né? Mas na primeira ocasião em que alguma coisa acontece com outra pessoa, fica, a que se faz é que se paga, né? Assim, é a lei de causa e efeito. De fato, é a lei de causa e efeito, mas o nosso sentimento não é apenas o de cumprimento da lei, é de uma satisfação pessoal, uma gratificação pessoal com o sofrimento do outro. Nós precisamos ter honestidade para reconhecer isso, né? Quando é alguém de quem a gente não gosta e alguma coisa está errada, a gente diz assim, não precisa bem feito, merecido, né? Essa pessoa merece. Então, esse lado ainda da sombra, como a Joana de Ângeles usa, né, uma expressão que ela utiliza, que ela traz da psicologia, do Jung, o lado sombra que nós temos, ele existe, ele precisa ser colocado à luz para ele ser iluminado, no sentido de que ele possa ser trabalhado, tá? Então, nas nossas preces, nós precisamos ter essa honestidade com Jesus. Do Evangelho de Lucas, Kardec extrai os versículos 9 a 14, no capítulo 18. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Né? Então, quando Kardec analisa adiante essa passagem, ele vai falar desse sentimento que nos une a Deus no momento da oração, uma oração arrogante, presunçosa, na linguagem dos nossos meninos, daqueles que se acham, né? Tem um pessoal que se sente. E às vezes, porque nós nos filiamos a uma religião, porque estudamos o livro dos Espíritos, porque sabemos dos mecanismos da prece, nós achamos que estamos numa condição muito melhor em relação àqueles que transitam conosco. Então, claro, é natural que a gente agradeça a Deus por hoje não estar deliberadamente vinculado ao mal. É uma conquista. Mas isso não quer dizer que nós estejamos isentos de estar amanhã naquela condição.
Porque nós não sabemos quais foram as condições que conduziram muitas vezes alguém àquela situação. E é bastante possível que, encarnando naquela mesma posição, nós também não tivéssemos os mesmos recursos morais para suportar as pressões que são sofridas, que são sentidas ali. Então, nós tivemos hoje acesso a um conhecimento, a um núcleo familiar que nos deu alguma orientação moral. Chegamos por algum caminho, por um amigo que nos trouxe. Há criaturas que não ouvem falar de Jesus. Isso parece, hoje, que Jesus é pop, né? Jesus ele ficou na moda, de repente ficou na moda. Porque eu sou de uma geração que os ambientes eram bem marcados. Os religiosos eram um núcleo, mas aquilo não se constituía como um fenômeno social propriamente. Aquilo era da religião, da esfera da religião. Mas hoje todo mundo canta Jesus, usa camiseta de Jesus, põe adesivo de Jesus. Eu fico pensando assim, um extraterrestre que viesse ao mundo, né, e conhecesse a mensagem de Jesus. Então, se ele chegasse aqui, numa primeira passagem, ele dizia: olha, isso aqui deve ser uma belezinha, né? Com tanto cristão no mundo, nossa, a terra deve ser uma belezinha. Porque o cristianismo é a maior religião do mundo, mas ainda não vivemos cristamente. Ainda não estamos à altura do ensino moral do Cristo. Então, às vezes, vestimos essa capa, essa roupagem da religião, sem o verdadeiro sentido de religiosidade. A Joana de Ângeles também faz essa reflexão no Homem Integral, e depois ela discute de novo a questão da religião e da religiosidade no Triunfo Pessoal, no livro Triunfo Pessoal. A religião é a forma exterior, a religiosidade é o sentimento. Então, às vezes, nós nos surpreendemos quando, nos programas de TV religiosos, vemos criaturas exigindo de Jesus. Eu exijo Jesus. São palavras utilizadas às vezes na oração. Então, perguntamos nós, o que podemos nós exigir de Jesus? Nada. É pedir muito, por favor, pela misericórdia. Mas nós achamos que podemos fazer aquela prece e dizer: puxa, Jesus, eu sou tão bacana, não é? Eu distribuo a sopa, eu trabalho na casa espírita, eu vou ser tantas vezes na semana, eu aplico passe. Agora, dentro da minha casa, um problema como esse, eu não merecia isso, Jesus. Nós merecemos tudo o que vivemos. Ou então ainda não entendemos os mecanismos regenerativos da reencarnação. Estamos estudando a reencarnação, mas ainda não entendemos na esfera do coração. Então, quando a provação chega, nos chamando ao reajuste, nós evocamos condições especiais, que entendemos especiais, supostamente especiais, para reivindicar privilégios. Nós não temos direito a privilégios. Sabemos que quando nós aderimos a uma fileira de trabalho do bem, nós passamos a contar com trabalhadores que vão nos assessorar, sim. Eles vão cuidar de nós, é um reconhecimento, mas eles não vão nos isentar daquelas situações difíceis, porque são elas indispensáveis ao nosso crescimento. Tanto quanto nós dizemos a um filho que diz: eu não quero tomar esse remédio, e a gente diz: mas você vai tomar. Dói, é amargo, eu não gosto de tomar injeção, vai ter que tomar. Porque nós sabemos que aquele sofrimento passageiro é indispensável para um estado melhor adiante. Então Deus não pode tirar da nossa vida todo o nosso sofrimento. Porque esse sofrimento é o móvel do nosso crescimento. Na maioria das vezes nós avançamos ainda pela dor. Estamos treinando o amor para não precisar mais desse mecanismo doloroso. Adiante, no item 5, para falar da eficácia da prece, ele volta ao Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Parece até o gênio da lâmpada, né? Esfrega e aparecem 3 pedidos. Essa é a ideia que o texto pode sugerir aqui. Tudo que a gente pedir a Deus, então Deus vai dar, né? Kardec vai fazer aqui esses comentários. Primeiro, Kardec pondera
que pode parecer que seja desnecessário a gente fazer prece, ou melhor, ineficaz. Porque nós não estudamos que existe a lei de causa e efeito, não estudamos que tudo acontece conforme a lei divina. Então será que a nossa prece pode alterar o curso dos acontecimentos? Então, se alguém está vivendo uma doença difícil, a nossa prece por esse alguém tem algum valor? Aquela criatura não está no processo de ajuste diante da lei? Bom, Kardec faz aqui ponderações muito importantes. São palavras dele no item 6. Há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Ainda bem, né? Senão o universo não tinha nenhuma estabilidade. Se cada um não quer nessa direção. Imagina se Jesus fosse reunir essa coletividade de espíritos para fazer uma assembleia e decidir como ia ser a Terra. Até hoje não estava pronto, não é? Porque cada um tem a sua vontade caprichosa, é a vontade do eu, um pensamento quase infantil. Mas daí a crença que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Então, a imagem que muitos espíritas dizem, se utilizam, né? Tudo está escrito. Não está tudo escrito, nós estamos escrevendo. Nós estamos fazendo a vida. Naturalmente que cada escolha tem a sua resposta equivalente, mas nós estamos fazendo escolhas. A imagem que ele usa é muito bonita. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não crer, a atividade para ficar inativa. Então o homem não é um ser passivo. Recebeu lá o cumpra-se no mundo espiritual, encarne e agora faz aí, porque a vida não dá. Nós somos agentes do nosso processo evolutivo. Então, nesse mecanismo divino, toda prece que nós endereçamos ao alto tem uma resposta. Essa informação não é dada só por Kardec. André Luiz faz essa afirmação no livro Missionários da Luz, no livro Entre a Terra e o Céu. O Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, tem o seu primeiro capítulo com este título, Resposta à Oração. Nós sabemos de núcleos no mundo espiritual, seletores de preces, equipamentos que registram as nossas ondas mentais e que inclusive vão identificando que tipo de prece é, de onde parte. Então algumas têm prioridade. Algumas preces têm prioridade no atendimento. Por quê? Porque é alguém importante no mundo, para o mundo? Não, pelos méritos de quem ora. Isso faz toda a diferença, sim. Por que a gente acreditou durante tanto tempo? E ainda pede, não é? A Igreja Católica não acredita na figura de Maria como a intercessora, né? Pede para a mãe que o filho atende, não é? Porque nós sabemos que aquelas criaturas já avançadas na evolução, que têm um trabalho edificado no bem, passam a contar com créditos, como nós também somos assim no mundo. Tem favores que são essas pessoas que nos pedem, que são irrecusáveis. A gente não diz isso, eu não posso negar isso ao fulano. Eu não posso dizer não a esta pessoa, porque esta pessoa no momento que eu precisei estava lá. Nós não agimos assim? Então há criaturas que também têm os seus pedidos no mundo espiritual deferidos, porque elas contam com uma ficha de serviço que qualifica esse pedido, que dá a esse pedido uma condição especial. Então nós sempre encontramos respostas, mas as respostas não são sempre do jeito que a gente gostaria de recebê-las. Então, em tudo que o Filho pede, a gente dá. Deus, que é um Pai amoroso, não agiria de maneira diferente conosco. Porque nem tudo que nós pedimos para nós é bom. Nós ainda não compreendemos isso. E nós recitamos na oração, Senhor, seja feita a vossa vontade. Mas se a gente pudesse acrescentar, né? A gente acrescentava. Mas se puder atender a minha, por favor, né? Ou a gente não acredita ainda de verdade que a vontade dele é sábia e justa. Se eu estou pedindo e ele ainda me respondeu, não vai dar, agora não, é porque aquilo não é bom para mim. Esse sentimento de gratidão a Deus deveria nos acompanhar permanentemente. Ora, então por que nós oramos? Porque nós sabemos que essa rede de auxílio
está dentre as leis imutáveis e naturais. É um mecanismo da lei que todos possamos concorrer uns para o benefício de outros. Deus não nos atende sempre diretamente. Ele usa essa rede incontável de espíritos para o socorro à criatura humana. Deus acolhe a criatura humana pela criatura humana. Então, se há alguém com frio na rua esperando um agasalho, não basta para nós sentarmos na nossa casa e dizer: Senhor Jesus, por favor, cuida, agasalha o aflito. Quem tem que agasalhar o aflito? Somos nós. O agasalho é nosso. Então nós podemos pedir a Deus que conforte espiritualmente o companheiro, que fortaleça a sua fé, que não deixe que ele sucumba a tão dura provação. Mas há um trabalho que é o da criatura humana, é a parte que lhe compete no serviço. Então nós precisamos sempre pensar se aquilo que nós estamos pedindo a Deus verbalmente, nós estamos construindo na nossa existência. Porque às vezes pedimos saúde, mas acabamos com a nossa saúde, nos nossos maus hábitos de vida, da bebida, da comida, do fumo. E aí nós pedimos socorro a Jesus. Ele fará o que for possível, mas há uma parte que é nossa, que não pode ser transferida para Deus. É a parte que nos compete. Porque senão, do mesmo modo que o pai que faz a lição pelo seu filho está impedindo o seu filho de aprender, se Deus também fosse resolvendo todos os problemas que a gente cria, também não haveria aprendizado para nós. Nós aprendemos fazendo, vivendo a experiência. Então, nesse sentido, nós precisamos cooperar com a ação divina, trabalhar em nosso benefício. Kardec evoca aqui o ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, há sim uma ajuda que se faz. Esse capítulo, a resposta à oração, é belíssimo. A história começa com uma oração, a oração de uma mãe que pede pela filha. A filha que está internada no quadro de transtorno mental. E a prece daquela criatura mobiliza a equipe do Dr. Bezerra de Menezes no período de carnaval, no ano de 1982. E essa equipe, através dessa oração, cria uma rede de atendimento. Outras criaturas serão beneficiadas nesse processo. Então depende de quem ora. Tem pistolão no mundo espiritual, né? André Luiz estranha um pouco os serviços intercessórios. Então a criatura faz tudo errado, mas alguém vai lá e pede por ela. Se aquela pessoa tiver mérito, os espíritos esclarecem que é assim que funcionam os mecanismos divinos para o atendimento àqueles que são ainda primários de recursos próprios. Alguém pedirá por eles ainda não estão em condições de. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, a gente também vai ver o caso da companheira que, durante o sono, suplica ao mundo espiritual que esclareça uma determinada situação. O marido dela é encontrado morto e a polícia dá o caso por encerrado, acreditando que tenha sido suicídio. A esposa não aceita porque acha que não há motivo para que o marido fizesse aquilo, né? E ela então vai lá, junto com a prima, cheia de crédito, pedir a intercessão de Alexandre. Mobiliza-se uma equipe de serviço. No processo de apuração, podemos dizer assim, descobre-se que, de fato, ele se matou por remorso, porque ele havia matado o namorado da mulher que queria casar com ela, na época, né? Então, eles construíram uma família super feliz, mas ele nunca conseguiu se livrar do remorso. Aquilo o acompanha, o tortura. E ele decide então se matar. Bom, o que os espíritos fazem? Vão lá e dizem para ela: ele se matou mesmo. Não, aquilo não tinha mais nenhuma utilidade. Então eles realmente promovem o encontro dela com ele no mundo espiritual. Ela percebe que ele foi socorrido, atendido, e ela mesma já nem quer saber mais se ele tinha se matado de fato ou não. Aquilo já não era mais relevante. Então a ajuda não veio bem do jeito que ela pediu, mas chegou. Como as nossas preces também sempre serão atendidas. Kardec vai encerrando essa parte, né? Lembrando que nós sempre podemos contar com a ajuda dos nossos benfeitores espirituais
se estivermos sempre pedindo coragem para enfrentar a luta, forças para que nós consigamos superar as dificuldades do caminho, essa ajuda nunca nos faltará. Ele lembra aqui, fala aqui do anjo de Tobias, né? Usa uma imagem bíblica do Antigo Testamento, o anjo que, segundo o livro de Tobias, o acompanhou durante vários dias aqui na Terra, um caso que na doutrina espírita entenderíamos aí como o agênere, né? Na linguagem do livro dos médiuns, na linguagem da Gênese, e no entanto, mesmo assim, esse anjo foi acompanhando e orientando, mas ele não resolveu os problemas que o companheiro tinha de resolver, tá? Nós precisamos lembrar, companheiros, para encerrar as nossas reflexões da noite, que nós nos habituamos a essa prece de pedintes. Costumamos dizer no meio espírita, eternos pedintes que somos, não é? Nós sempre temos uma lista em nosso benefício e benefício das nossas afeições, dos nossos conhecidos, dos nossos amigos, do nosso planeta, porque somos todos muito carentes do amor divino. Mas não podemos esquecer que a prece, segundo os Espíritos, também tem a função de louvar a Deus pela sua grandeza e para agradecer diariamente os muitos benefícios que nós recebemos. Se nós começássemos a enumerar aqui agora, poderíamos ir toda a vida orar, né? Desde a possibilidade de estarmos hoje aqui, porque nós não podemos avaliar o que isso representa na nossa trajetória. É possível que alguns companheiros tenham possibilidades mediúnicas de saber, de ver aquilo que se processa enquanto nós estamos aqui, quantas criaturas são socorridas, quanto nós somos atendidos, sensibilizados às vezes por um parente que já desencarnou, que está tentando há muito tempo nos chamar a atenção para algum aspecto fundamental da nossa existência, e no momento que nós estamos aqui, essa aproximação se faz, o nosso coração, na linguagem antiga, amolece, não é? O coração amolece quando nós estamos nesse ambiente magnetizado pelos espíritos, saturados, que saturam esse ambiente de fluidos benfazejos, fluidos de amor, de misericórdia. Então nós não podemos apreciar o quanto nós recebemos desde o momento em que acordamos até o final do dia. Tantas coisas ruins que poderiam ter acontecido num dia e não nos acontecem. Nós nem sabemos dos perigos que fomos livrados, né? Os evangélicos falam muito de me dar o livramento, eles usam essa expressão, né? De me dar o livramento. Nós nem sabemos de quantas situações difíceis nós escapamos. E continuamos pedindo, insatisfeitos, sempre achando como filhos caprichosos que Deus não está sendo assim tão razoável, né? Nós temos muito que agradecer. E precisamos fortalecer a nossa convicção de que estamos sempre, sem exceção, sob os cuidados do Pai. O Pai amoroso e bom cuida porque é onipresente, porque se faz onipresente através de encarnados e desencarnados, desde os espíritos mais puros deste planeta até os seres mais elementares da natureza que trabalham também pela vida humana. Nós estamos amparados pela ação divina. Muita paz nos nossos corações, que tenhamos um feriado, um fim de semana, com os pensamentos elevados, sempre com possibilidades de nos encontrarmos com Deus.